Então, seguindo na nossa linha de pensamento, na nossa pensene também, nós podemos entender como as doenças se manifestam, então, no corpo físico. Trazendo um exemplo pessoal a respeito da minha metafísica da saúde, o Luiz Valcapelli e Gasparetto versaram bastante a respeito de como nós, seres únicos, manifestamos doenças diferentes daqueles com os quais convivemos. Então, por exemplo, por que a Ana desenvolve certo tipo de doença que a mãe da Ana não desenvolve? Ou diferente do seu irmão, da minha esposa, do meu marido, porque uma pessoa no Japão manifesta doenças em outros locais do corpo físico, porque nós, como seres únicos e através da nossa pensene, que também é única, vamos desvitalizando áreas específicas do nosso corpo, que são, ao meu ver, chamadas os nossos calcanhares de Aquiles, não é? Cuja vibração é um pouquinho, talvez, mais lenta ou mais densa, abrindo brecha para que nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos, possamos, sem querer, não é, involuntariamente, desvitalizar mais aquela área, abrindo brecha, então, para que as doenças aconteçam em determinados órgãos que respondem por determinadas funções, inclusive emocionais. É por isso que nós precisamos estudar bastante a respeito, por exemplo, do sistema endócrino. Eu me lembro bem quando o Pai Bento, coordenador dos nossos trabalhos espirituais, nos pediu que estudássemos com profundidade sobre o nosso sistema endócrino, o sistema endócrino humano. E ele disse que quando nós tivermos um pouquinho mais de domínio da estrutura, das engrenagens, do que o sistema endócrino faz e nos proporciona, nós entenderíamos melhor as doenças físicas. Como é que, então, nós bagunçamos também o sistema endócrino? Eu, particularmente, eu tenho crises de enxaqueca, isso é um fato, desde muito pequenininha, desde criança, na verdade, crises de enxaqueca específicas, as chamadas enxaqueca com aura. Por que eu estou aprofundando o tipo de enxaqueca? Porque é um tipo de enxaqueca específica que acomete pessoas que têm um determinado padrão mental em relação a certas circunstâncias da vida, também específicas, não é? E o padrão de quem tem enxaqueca é o da extrema preocupação, talvez do extremo controle, da realização da justiça, e que justiça é essa, enfim, cabe a nós analisarmos. Mas o que me atribula na vida são as minhas enxaquecas. Então eu vou estudar sobre a metafísica da saúde para entender os comportamentos que me levam a abrir tantas brechas no campo energético para que a dor se manifeste e todos os outros sintomas que são bastante incômodos. E isso em relação a tantas e tantas doenças. Por que pessoas manifestam hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, asma, bronquite, problemas de pele? Vale a gente novamente recorrer, então, aos volumes do Metafísica da Saúde, que para mim são ciência pura. Então, como é que o descenso vibratório ocorre de fato cientificamente em nós? Produção mental, o pensamento do ser humano que produz em si formas, sobre as quais nós vamos falar daqui a pouco, mas sentimentos e um tipo de energia específica. Nós não somos só o que pensamos aqui neste processo reencarnatório atual. Nós trazemos toda a nossa bagagem que está contida no nosso inconsciente milenar, inclusive, ao qual não temos acesso
a todo instante na vida da matéria, não é o propósito, mas ele vai reger muitas das nossas ações e principalmente pensamentos contidos neste repertório milenar e que vai nos conduzir, nos guiar ao longo desta encarnação. Então, nós temos, regendo os nossos pensamentos, o chamado corpo mental. Nós vamos, através do bônus liberado, nós vamos traçar um olhar um pouquinho mais aprofundado sobre o que sejam e quais são os corpos sutis que todo terapeuta, todo cuidador deveria conhecer e dominar as suas funções. Então, é a minha mente que vai influenciar o meu corpo emocional. São as minhas emoções que vão influenciar o meu corpo físico e o corpo físico vai tentar expurgar as energias tóxicas do pensamento através de doença. Há um livro que se chama A Doença como Cura, indicada nas nossas referências bibliográficas também. Então, nós enxergamos culturalmente e por causa dos processos de dor e de sofrimentos diversos que as doenças causam, nós enxergamos os processos de adoecimento como crueldade, injustiça, maldade divina. E quando nós deveríamos olhar de outra maneira, através de um olhar de luz. Se nós estamos manifestando doenças, na verdade é um mecanismo divino de expurgo das nossas próprias energias tóxicas. E se não expurgamos aqui no corpo físico, nós seguiremos expurgando na dimensão astral, como disse Ramatiz, nos charcos da dimensão astral. Um fato interessante antes da gente seguir, muitas pessoas têm muito medo dos umbrais ou do umbral inferior. Nós estamos no umbral aqui na Terra com a benesse de termos acesso ao Sol, à luz solar. Há regiões na dimensão astral que não recebem os raios do Sol e há um motivo para isso também. As regiões mais densas, menos vibráteis. André Luiz, principalmente no livro Nosso Lar, conta que após o seu desencarne permaneceu por mais de 3 décadas numa região específica do umbral inferior, uma região descrita como fétida, impura, cheia de lama ou de charcos, com pessoas rastejando, enfim. Na verdade, esta lama é uma grande benesse, porque é uma lama que, com relação também a locais aqui na Terra em que as pessoas vão para determinados campos onde há lamas curadoras, argilas que retiram as nossas toxinas do corpo, a lama então absorve e aí nós passamos por um processo de purificação. O mesmo ocorre do lado de lá. Na verdade, aqui nós somos uma cópia do que existe na dimensão astral, já falamos sobre isso. Então, lá, aqueles charcos são propícios para os espíritos que ainda precisam expurgar energia deletéria dos seus corpos perispirituais, do psicossoma, não é? Porque não temos mais o corpo físico, nem o corpo de energia, mas o nosso perispírito está ainda impregnado de energias conscienciais próprias e propícias ao corpo perispiritual. Então é preciso que haja ainda a limpeza deste veículo necessário para a nossa manifestação na dimensão astral. Então eles vão absorvendo, chupando mesmo, sugando estas cargas deletérias. Nós sabemos que energia tóxica tem cheiro ruim, como pus, não é? Limpeza, as pessoas não são muito pudicas para usar
alguns termos, não é? Mas cheiro de fezes, ou seja, tudo aquilo que sai dos nossos corpos e que proporciona limpeza. Obviamente que a gente precisa de um estudo aprofundado, aqueles que não conhecem, em relação aos temas, por exemplo, como funciona o sistema de alimentação dos espíritos ao lado de lá. Poxa, Ana, você está falando que a gente desencarnou, não precisa comer, não precisa defecar? Vamos estudar mais um pouquinho, porque muitos espíritos precisam ser alimentados. Esta é uma das funções, inclusive, das assistências espirituais, de muitas realizadas aqui no campo da matéria. Dar de comer, dar de beber para muitos espíritos ainda tão apegados à matéria, tão imantados aqui em nós, desconhecedores da realidade extrafísica, que sentem fome, sentem sede. A gente precisa recompor partes do corpo, enfim, este é um outro papo. Mas, então, precisamos expurgar as nossas toxinas advindas da fonte maior, do pensamento. E a gente faz isso através das doenças manifestas no nosso corpo físico, mediante a oportunidade aqui do nosso processo reencarnatório. Novamente, então, Ramatiz, no livro Mediunidade de Cura, no capítulo Novos Aspectos da Saúde e da Enfermidade, vai nos esclarecer a respeito de como o descenso vibratório das doenças acontece. E ele diz: os fluidos de natureza inferior, densos ou nocivos, aderidos ao perispírito, são um fardo ou carga molesta e perturbadora do metabolismo perispiritual e têm de ser expurgados através do corpo carnal, que funciona como uma espécie de mata-borrão vivo, a absorver esses fluidos venenosos, os quais, dessa forma, são despejados depois no seio da terra pela decomposição do cadáver. Então, o que ele está dizendo é que o nosso corpo físico recebe um mata-borrão, né? É o acumulador, então, de todas as cargas tóxicas, nocivas, deletérias, que perturbam o metabolismo do nosso corpo perispiritual e que tem aqui, então, através do corpo físico, a oportunidade de descarga dessas toxinas. E ele finaliza dizendo, não é? Que essas cargas voltam para o seio da terra através dos nossos corpos físicos, já sem atividade alguma, para que a própria terra, então, reabsorva aquilo que lhe cabe e que a vida em seu ciclo volte a renascer, objetivamente falando. Seguindo com o pensamento de Ramatiz, para que a ideia fique bem assentada nas nossas mentes, as toxinas psíquicas, durante a purificação perispiritual, convergem para os tecidos, órgãos ou regiões do corpo, mas insistimos em explicar que esse expurgo deletério, processado do perispírito para a carne, produz as manifestações enfermiças de acordo com a maior ou menor resistência biológica do enfermo. Entretanto, os técnicos do espaço podem acelerar ou reduzir o descenso dos fluidos mórbidos, podendo também transferi-los para serem expurgados na existência seguinte, ou então serem absorvidos nos charcos do além, se assim for de conveniência educativa para o espírito em prova. Maravilhoso! Nós falamos sobre o que sejam as provas. Então, olha, a depender do nosso caminhar aqui na Terra, da nossa pensene, da nossa coragem, vontade de evoluir, os amigos espirituais, os coordenadores dos nossos processos reencarnatórios, os técnicos do espaço, como Ramatiz mencionam, podem acelerar o expurgo dessas cargas, nos ajudando a melhorar. Ou podem transferir os processos de doença, é o que ele fala aqui, para outras
encarnações, dissolvendo, diluindo, como os espíritos através de Allan Kardec disseram, os nossos aprendizados através de muitas encarnações. Qual é, então, para finalizarmos novamente, o processo de descenso das energias tóxicas psíquicas? Então, tudo começa num corpo chamado corpo mental, para nós inferior. Aquilo que a gente produz mentalmente já atinge o nosso perispírito, chamado corpo das emoções, que descarrega então o seu desequilíbrio para nós que estamos encarnados no nosso corpo de energia, chamado duplo etérico, e finalmente no corpo físico, para que a gente expurgue todas essas toxinas psíquicas, que é como Ramatiz começa a sua frase. E o espírito Joseph Kleber, através da mediunidade de Robson Pinheiro, no livro A Alma da Medicina, no capítulo Expurgos Enfermiços, vem reforçar a nossa didática dizendo: retomando o nosso pensamento sobre enfermidades e processos de cura, há diversos elementos do mundo extrafísico que podem se manifestar no corpo físico na forma de enfermidades por meio de contaminação espiritual ou energética. Entre eles, podemos citar vários fluidos mórbidos, vírus do astral, toxinas psíquicas, larvas e outros elementos que aderem aos campos psíquico e perispiritual do indivíduo, com evidente prejuízo à organização psicossomática. O que Joseph Kleber já nos sinaliza aqui é que já em estado de desequilíbrio nos campos psicofísico, nós podemos então atrair, podemos não, esta é uma lei matemática, nós atrairemos através de semelhante atrai semelhante, através da baixa do nosso sistema imunológico, estes elementos externos, vírus, bactérias, que vão fazer com que eles passem a aderir à nossa estrutura psicofísica e podem agravar as nossas doenças ou ser gatilhos, então, para doenças já, inclusive, manifestas no nosso corpo energético. E é dessa forma que nós precisamos, terapeutas, então, entender cada vez mais sobre a necessidade de aprofundarmos a nossa pesquisa em relação ao ser humano que nos procura em estado de adoecimento. Os espíritos sempre nos ensinam e relembram nas nossas frentes de assistência, e eu lembro muito disso mediante o meu trabalho prático como terapeuta, que é muitas vezes a didática que irá nos salvar. Não são os processos intuitivos, os tatos magnéticos, as percepções energéticas que vão nos auxiliar no momento do atendimento. É a nossa didática, ou seja, o nosso repertório de análise, pesquisa, de aprofundamento de questões, de dúvidas, de estudos de caso, mas para isso a gente precisa estudar, estudar e estudar para que a gente analise o doente que veio nos procurar. Então, independentemente das nossas ferramentas, nós temos uma análise prévia a fazer, que é a da pensene dos nossos pacientes, dos nossos clientes, dos nossos assistidos. E isso não se faz. Aliás, é a característica maior da medicina clássica, já em processo de transformação. Mas nós ainda assim estamos perdendo esta batalha. É preciso que nós, terapeutas integrativos, complementares, holísticos, saibamos a respeito deste mecanismo, desta engrenagem, sobre como as doenças acontecem, como é feito o descenso vibratório
das toxinas psíquicas, da produção do nosso pensamento e como, através da metafísica da saúde, elas chegam até o nosso corpo físico, um corpo propício ao expurgo, então, desse lixo tóxico mental, dos nossos desequilíbrios emocionais e energéticos, certamente. Então, que a gente possa deixar um pouquinho de lado as nossas práticas e refletir a respeito de como a gente pode analisar a pensene dos nossos queridos que nos procuram para cuidado, seja através, novamente, da radiestesia, da radiônica, da constelação, da fitoterapia, da medicina chinesa, do magnetismo, do reiki, de uma assistência medianímica, mediante a todas as práticas terapêuticas que a gente tem esse olhar anterior, porque nós temos um ser humano sentado à nossa frente, nos procurando muitas vezes como última alternativa de apoio à sua vida. Então, entendermos antes de tudo esse mecanismo em nós vai nos ajudar a sermos melhores terapeutas da alma que pudermos.